Bom dia, pessoal! O vídeo de hoje eu vou abordar novamente sobre aqueles cachorrinhos que têm o apetite seletivo, certo? Tem todo um conjunto, né, em torno disso, tá? E quando a gente faz a consultoria preventiva e a gente aborda todos os pontos que tem ali naquela consultoria, 2 horas de conversa, né, para tentar entender e depois orientar ponto a ponto, a gente tem uma noção, né, boa de como é esse ambiente desse cachorrinho. E após isso, a gente consegue direcionar melhor as tratativas para a resolução desse desafio aí do tutor, né, com relação ao apetite seletivo do cachorrinho. Então, quando a gente descarta alguma doença, né, pré-instalada, a gente vê que tem algum manejo aí, ou faltando, ou algum manejo que precisa ser adequado dessa parte alimentar. Mas não é só a parte alimentar, entende? É todo um conjunto funcionando corretamente, mas pensando no bem-estar daquele cachorrinho. Por quê? Porque quando falta um desses pilares, o cachorrinho vai mostrar pra gente, da maneira dele, né? O que tem algo que não tá legal, que ele não tá se sentindo bem, que tá faltando alguma coisa. E se a gente não dá essa atenção para esse sinal no início, esse sinal acaba virando um hábito. E aí às vezes vai desencadeando outro, desencadeando outro. É por isso que eu sou tão apaixonada pelo comportamento animal e a cada dia mais eu fico mais apaixonada por esse trajeto que eu estou trilhando e caminhando dentro da medicina veterinária. Porque a gente tem uma abordagem, né, seja ela inicialmente pela consultoria preventiva ou inicialmente pela comunicação intuitiva animal ou inicialmente pela consulta de aromaterapia, não importa, tá? Mas é muito importante a gente correlacionar tudo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje, aqui de manhã. Aqui em casa nós temos uma rotina, né? A rotina dos cachorrinhos está dentro da minha rotina, certo? E do meu marido. Então, eles já sabem, elas já sabem tudo que vai acontecer no nosso dia, tá? Para ter uma previsibilidade melhor e para que isso não gere qualquer tipo de ansiedade nelas, certo? Então, a gente acorda, a gente sai, vai fazer nossas coisas, volta. Quando eu retorno, só eu retorno, elas já sabem disso. Aí eu chego, eu coloco a coleirinha nelas, a peiteira. Aí Lotus sabe que ela vai ficar. Isso ainda está sendo um aprendizado para ela, esperar o passeio da aluna para depois ela ir. Por quê? Porque ela tem esse desafio de ficar sozinha sem a aluna, né? Hoje já não é mais sozinha, já não é mais o problema de apego comigo, né? O problema dela atualmente está sendo eu sair e ela ficar sem a aluna, né? Nós duas. Quando a gente sai, nós duas juntas. Então, elas já sabem de tudo isso, certo? Por que eu tô falando isso? Quando eu coloquei a coleirinha na aluna pra ela ir acalmando, que ela ia passear depois e tal, eu fui fazer o vídeo dos stories hoje sobre o que colocar no brinquedinho recheável, como colocar pra induzir o cachorrinho a comer, né? E ela já ficou desconfortável. E quando eu fui dar um petisquinho pra elas, porque ela fez alguma gracinha lá, alguma coisinha legal, ela não quis o petisco, ela negou. E isso não tá no comportamento diário dela. Mas por quê? Porque eu inverti a ordem e o passeio dela, que costuma ser logo após eu chegar do meu crossfit, ela já entendeu que não iria passear. Então ela já começou a fazer esse tipo de comportamento diferente. E na hora eu já captei a mensagem dela, que ela não ia aceitar nenhum tipo de comida porque ela estava querendo passear. Ela estava esperando o passeio dela, ela já estava com a coleira, né?
Então, é muito lindo, gente, o comportamento animal. A gente aqui tem que se abrir para tentar entender a fundo o que é que eles estão querendo nos transmitir, né? Claro que hoje, com a convivência, com nossos doguinhos, né, e com a comunicação intuitiva, o meu entendimento com elas é muito mais assertivo do que antes. Mas mesmo assim, mesmo quem não faz a comunicação intuitiva, intuitivamente você já sabe, você que convive com aquele doguinho todos os dias, qualquer comportamento diferente dele, você já sabe o que está acontecendo, né? E aí tem bichinhos, por exemplo, que para de comer, mas tem outros que começam a lamber a pata. Essa questão da lambedura de patinha é muito séria, porque alguma coisa emocional para chamar aquela atenção, começa a virar pododermatite e aí depois vira um hábito, e para tirar esse hábito é mais complicado, né? Então, qual que é a minha mensagem aqui? Para vocês ficarem atentos com os sinais dos bichinhos, né? E aquele bichinho que tem qualquer tipo de comportamento inadequado, não é nem inadequado, né? Mas qualquer comportamento que foge ao saudável dele, né? Seja o apetite seletivo, seja a lambedura de pata, é muito importante aplicar a prevenção, né? E o que é a prevenção? São as 2 horas de consulta que eu te explico na consultoria. Pode ser online, pode ser presencial, mas é muito importante essa aplicação. E depois dessa aplicação, a gente tem mais coisas para fazer para aqueles cachorrinhos que já tem algo mais instalado, né? Trabalha em conjunto, trabalho integrado, né? Aí eu consigo unir na consultoria preventiva, se é necessário eu já passo algum nutracêutico, né? Mas quando é presencial e eu tenho a oportunidade de acompanhar esse bichinho, depois eu já ofereço a aromaterapia, porque a gente não trata a doença, né? A gente previne um todo. E a gente sabe cada vez mais que esse todo precisa estar equilibrado. Para todo o sistema biológico daquele bichinho ficar equilibrado, ele precisa estar com todo o seu emocional equilibrado, porque senão ele vai continuar desenvolvendo doenças. Então, é um conjunto, e é por isso que eu falo que eu sou encantada com esse trabalho integrado, porque a gente consegue unir tudo, né? A gente une aquele conjunto daquele bichinho, a gente utiliza de várias ferramentas ambientais, a gente utiliza de várias ferramentas físicas, como o manejo de banhos, melhor shampoo, melhor limpeza de ouvido, limpeza de olhos, tal, mas a gente usa de nutracêuticos para ajudar esse bichinho no seu bem-estar, a gente usa de ferramentas ambientais e a gente usa também das práticas integrativas, seja o Reiki para dar maior qualidade de vida e estimular esse seu sistema imunológico, ou a aromaterapia, que também vai estimular esse sistema imunológico e vai trabalhar essas emoções como um todo, né? Fazendo um equilíbrio aí como um todo. E cada bichinho responde a um tipo de óleo, por isso que é importante, né? A gente fazer a testagem, a gente permitir que o animal escolha aquela terapia. Eu gosto até de perguntar na comunicação intuitiva qual tipo de terapia que ele prefere, né? Se ele vai preferir a aromaterapia, se ele vai preferir o Reiki, porque aí sim ele vai estar mesmo integrado ali naquele propósito de auxílio que só ele tem a ganhar, e o tutor também, certo? Então minha mensagem de hoje é essa, né? Pra gente ficar atenta a todos os tipos de desvio de comportamento do seu bichinho. E fica de olho, né, nos stories, que eu tô dando várias dicas para estimular apetite, né? A aromaterapia consegue fazer isso também, mas como um todo, certo? É um trabalho integrado que tem resultado, tá bom? Por hoje é isso. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e comente aqui pra mim se você gostou de saber de tudo isso, de como funciona um pouco a prevenção e qual que é o propósito desse meu trabalho, certo? Muito obrigada!